Dando início a mais uma história. O amor nunca nos faltará, em 37 capítulos. Ditado pelo espírito João Sálvio. Escrito por Humberto Fabri. Capítulo 14. Pedido de socorro. Apesar do conforto pela assistência recebida por parte da doutora Gracinda, logo as imagens das experiências das minhas saídas e reentradas no planeta retornava com vivacidade, ferindo-me o íntimo como se fossem elas lâminas afiadíssimas que iam aos poucos fatiando-me internamente. Comecei a questionar-me a respeito dos meus procedimentos impetrados na minha pessoa, na dúvida se eles realmente algum bem havia me prestado, mesmo me livrando das criaturas que mantinham um ódio ferrenho contra mim. Reconhecendo talvez tardiamente de minha parte que se eu me encontrasse na posição delas, com certeza, com o poder que possuíra, teria agido de forma direta e muito provavelmente cruel. Buscava reconfortar-me na parábola relatada pela médica, postando-me com clareza na figura infeliz do filho pródigo, mas na tentativa de querer entender ou pelo menos aceitar a divindade e o seu imensurável amor. Resgatando-me dos meus delitos, as chibatadas morais agiam em primeiro plano. Quando o desespero tomou conta outra vez, próximo de tirar-me talvez a consciência, ouvi o meu nome ser pronunciado por uma voz masculina, de timbre médico e suave. Enxuguei com as pontas de minha destra as lágrimas que corriam aos borbotões pelo meu rosto. Virando-me na direção de onde provinha o chamado, deparando-me com um rapazola que aparentava não mais de 16 anos, um verdadeiro adolescente. Surpreso com a visita, que se encontrava ao lado esquerdo do meu leito, e procurando me recompor, respondi: "Pois não? Como vai, João? Saiba que é uma satisfação conhecê-lo. Meu nome é José Antônio, porém sou mais conhecido nessa instituição por Zeca. E caso seja do seu interesse, você poderá me chamar assim." De princípio, achei uma ousadia o garoto ter me tratado sem qualquer formalidade, como se eu fosse um amiguinho de longa data, daqueles que se utilizam de apelidos ou diminutivos de seus nomes nas ruas ou dentro das escolas. Tal situação me contrariava ainda mais, principalmente por eu estar em um momento tão delicado quanto aquele no qual eu me encontrava. Diante de tantos problemas não solucionados e com dúvidas que me assaltavam sobre tudo o que ocorrera. Ele continuou impassível, calado e olhando-me diretamente, como se pudesse adentrar nos meus mais íntimos pensamentos, desvendando-me por dentro, deixando-me de certa maneira um tanto quanto embaraçado. Como o silêncio passou a me incomodar, resolvi iniciar o diálogo, na tentativa de sair daquela posição desagradável. Tossi algumas vezes a princípio e perguntei: "Muito bem, José Antônio. Você é enfermeiro?" Ele, com um sorriso tranquilo, respondeu apenas com uma palavra: "Não." Aquele tipo de resposta, de certa forma, me irritou, porque eu me recordava das pessoas que agiam dessa maneira, respondendo e, ao mesmo tempo, encerrando o assunto, procurando não dar margem ao diálogo. Voltei à carga, questionando com um tom de voz mais enérgico: "O que você deseja?" Ele, continuando com seu olhar tranquilo e mantendo um equilíbrio que também me incomodava, devolveu a questão: "É exatamente o que eu gostaria de saber. O que você deseja com a tua postura mental?" Achei uma petulância absurda por parte daquele moleque e, olhando-o com a ponta de desdém, eu disse: "Escute aqui, garoto. Caso você não tenha o que fazer, vá incomodar outro e trate de respeitar a minha condição de paciente. Mas o que eu tenho a fazer diz respeito à tua pessoa, que de paciente não tem nada,
e sim de profunda impaciência mental, com a qual você vem se autoflagelando, apesar dos cuidados recebidos pela equipe que o atende e busca retirá-lo da sua posição de vítima, o que de fato você não é. Não sou enfermeiro, mas o voluntário destacado pela doutora Gracinda para acompanhá-la em seu processo de recuperação, sendo que o período para realizá-la está obviamente em tuas mãos, e será um tanto mais longo caso seja o seu interesse em manter-se irritado, menosprezando o trabalho daqueles que procuram apenas servir ao Cristo, te servindo. Faça um favor a você mesmo e procure o exercício do autorrespeito e do auto-amor para que essas potencialidades possam amenizar o desconforto proporcionados pelo uso inadequado do seu livre-arbítrio. Minha vontade era saltar da cama e agarrar aquele insolente pelo pescoço, porque jamais alguém falara assim comigo, tão diretamente e, na minha opinião, ofensivamente. Contudo, ele deu-me mostra de que sabia como tratar de situações assim, porque continuou impassível diante do meu olhar fulminante. As tuas intenções agressivas precisarão também ser trabalhadas para que elas não te levem de encontro àqueles que momentaneamente te olvidaram, mas que no fundo não te perdoaram. Portanto, não despreze a bênção divina do Criador que permitiu o isolamento que ora ocorre. Está em tuas mãos as escolhas relativas ao resgate pelo amor ou pela dor, pois o que você promoveu para si mesmo, quando agia apenas em seu favor, aguarda-o no tempo. Saiba que agora é o momento para o início da reconstrução do edifício chamado relacionamento consciente e responsável. Então eu volto a te perguntar: o que você deseja? As colocações do rapaz à minha frente impressionaram-me pela energia em que estavam envoltas, onde firmeza e paz se mesclavam, deixando-me batida em meus argumentos, ou mesmo quebrando as minhas estruturas mais revoltadas naquele momento. Senti-me por um instante tão fragilizado como que retornasse ao ventre materno, necessitando com urgência de ser protegido de um perigo iminente, que eu não saberia sequer particularizar. Sem ter consciência exata do que se passava no meu íntimo, respondi apenas: peço que me ajude. Capítulo 15. Uma ponta de mudança. Pela primeira vez, pelo menos do que eu poderia me recordar, sentia que o meu mundo desabara à frente de um adolescente, cuja condição e maturidade e moralidade dava-me mostra de estar diante de uma criatura semelhante ao meu avô Pietro. Não necessariamente pela idade, e sim pelas emanações de uma atmosfera de confiabilidade que me era completamente estranha. De fato, confirmava a minha condição de uma criança perdida, precisando de amparo imediato. Mas quando o descontrole do que ocorria estava a ponto de me assaltar, o meu interlocutor respondeu à minha solicitação de auxílio e falou: de acordo, João. Vamos iniciar então com o seu primeiro passeio de final de tarde. Demorei um pouco para responder, buscando controlar-me de maneira mais efetiva, e depois de respirar a longos haustos, respondi: José Antônio, eu não estou em condições de sair do meu leito. Ele, tranquilo em sua maneira de falar, informou: providenciei uma cadeira de rodas para os nossos movimentos iniciais e peço que você se esforce em relação à sua acomodação. Em breve, exercícios de locomoção serão realizados em área destacada para esses procedimentos, os quais permitirão o controle sobre o seu corpo e consequente mobilidade. Sem que eu notasse o tipo de comunicação existente, aproximaram-se rapidamente 2 enfermeiros munidos de uma cadeira que pareceu-me confortável e com o devido cuidado retiraram-me do leito, transferindo-me para ela, com tamanha destreza que me surpreendeu.
Não ocorria qualquer desconforto com a nova posição, e tão logo os enfermeiros se retiraram, o meu novo acompanhante se posicionou na condução, onde inicialmente atravessamos a vasta enfermaria na qual eu me encontrava. Me chamou a atenção a paz que reinava naquele ambiente, onde algumas poucas movimentações de médicos ou enfermeiras se davam com uma mobilidade acima da média, no quesito tranquilidade. Alcançamos um vasto corredor que, ao final, levou-nos à parte exterior da instalação, onde um jardim de grandes extensões encontrava-se no centro das instalações, todo ele florido e com alguns pontos providos de fontes, segundo a minha observação, conforme íamos passeando pelo local. Uma dessas fontes, maior em extensão, possuía bancos ao seu redor, local onde José Antônio estacionou a minha cadeira para melhor observá-la. O ruído da água cristalina transmitia ao ambiente maior dose de paz, como a exponenciar o que já estava produzido pelo jardim bem cuidado. Respirei aquele ar levemente perfumado, tendo a nítida impressão de que a natureza me invadia naquele exato instante, transferindo-me parte de sua beleza e de suas energias calmantes. Eu me encontrava surpreendido, pois nunca houvera atribuído valor para coisa tão simples e, ao mesmo tempo, tão importante até aquele instante. Talvez porque nunca tivera necessidade em ser atendido por medidas tão específicas voltadas ao meu equilíbrio. Deixei-me envolver por aqueles eflúvios que me pareceram superiores, até o momento em que algumas recordações retornaram à minha mente de forma acusatória. José Antônio pareceu captar o que ocorria no meu íntimo, porque se manifestou depois daquele período de silêncio, dizendo: notou como a natureza que nos cerca faz parte integrante da nossa própria? Até porque somos oriundos desse estágio mais primitivo que nos cercam, sem que a questão da primitividade retire o valor existente na experiência de cada um de nós, hoje posicionados como espíritos. Por isso mesmo, Jesus nos orientou que deveríamos procurar amar o próximo como a nós mesmos, porque tudo se liga nas obras do Criador. E hoje, esses nossos irmãos que se apresentam como princípio inteligente ou espiritual, os quais estagiam não apenas no reino vegetal, mas procedem do mineral, passando por este que nos cerca, para depois alcançarem o reino animal, e daí para o hominal, na conquista que fazemos até alcançarmos a condição de espíritos. São, quer admitamos ou não, todos eles nossos irmãos. Sendo assim, a relação de caráter energético é natural entre todos nós, bastando que façamos o esforço para reduzirmos o nosso orgulho e podermos enxergar a grandiosidade de Deus nas expressões mais simples da vida. Eu olhei para o meu interlocutor, demonstrando em minha expressão toda a ignorância sobre o que me era dito. Apesar do meu orgulho evitar demonstrá-la, por eu classificar o desconhecimento como fraqueza absoluta. Uma pequena ponta de mudança ocorria no meu íntimo, porque, pelo que me lembrava, era a primeira vez em que eu não me preocupava com o fato de não possuir qualquer informação sobre o que era tratado. Para que eu não ficasse embaraçado diante da falta de cultura no que era mencionado, José Antônio convidou: vamos nos aproximar um pouco mais da fonte, para que possamos nos refrescar com a sua água cristalina e fazermos contato com essa realidade que acabo de mencionar. Valorizei cada palavra que me era direcionada naquele instante, surpreendendo-me comigo mesma a respeito da mudança que se operava em mim. Era como algo que estava represado no meu interior e que, de alguma forma, eu insistia em não permitir que desabrochasse. Em momento oportuno, eu precisaria entender o porquê de tudo aquilo que se processava no meu íntimo. Capítulo 16. Importantes questões. Ao ser posicionado próximo do líquido cristalino, movimentado suavemente na belíssima fonte,
Senti que as energias novas me invadiam, como se a natureza da água mantivesse contato direto com o meu sangue, revitalizando-me agradavelmente. Impressionou-me fortemente aquela sensação, que em seguida despertou em mim o mais íntimo sentimento de paz, algo que eu nunca houvera sentido tão aprofundamente. Foi quando José Antônio manifestou-se dizendo: percebe como a presença do Altíssimo se confirma nessas expressões tão simples e ao mesmo tempo tão necessárias para todos nós, na manutenção da vida de relação, demonstrando que tudo se interliga, conforme falávamos há pouco? Exatamente por isso precisamos nos abrir para o seu amor, para que nesse contato tenhamos a possibilidade de ampliar o conhecimento a respeito de nós mesmos e as oportunidades que nos são concedidas para o acerto que precisamos realizar. Quando diante dos nossos equívocos ou a continuidade dos nossos esforços na ampliação das nossas virtudes, todas elas íncitas em nosso ser, pois herdeiros que somos da divindade, precisamos nos exercitar com regularidade para alcançarmos o divino em nós. Eu me impressionava com o que me era dito, principalmente por vir direto de um adolescente, que me despertava profundo grau de confiança, coisa que eu pouco costumava valorizar, porque o que temos para dar costumamos refletir com facilidade nos semelhantes. A desconfiança sempre fez parte da minha vida, e naquele momento onde parecia que a consciência me despertava, pelo menos em pequeno percentual, percebia que as minhas ações, grande parte delas, aliás, eram regidas exatamente dentro desse patamar com aqueles com os quais eu me relacionava. A começar pela minha própria esposa, que tinha as suas atitudes também vigiadas por mim, apesar de nunca ter me dado qualquer motivo que viesse a gerar uma ponta de descrédito. Mais uma vez eu tive a nítida impressão de que os meus pensamentos podiam estar sendo captados, ou talvez eu estivesse pensando em voz alta, por conta de tudo o que me envolvia ser de profunda beleza e enorme dose de realidade, como se eu pudesse estar completamente devassada em meu íntimo. Tomado de uma coragem em grau diferenciado do que eu atribuía a tal sentimento, resolvi enfrentar o que mais me incomodava desde o meu despertar, incluindo tudo o que de mais significativo já havia me sido dito pela doutora Gracinda. Respirei a longos haustos para produzir em mim maior dose de tranquilidade, antecipando o que poderia me ser dito ter grande chance de não me agradar. Perguntei: o que eu venho sendo esclarecido sobre a minha presente condição possui algum senso de realidade? O meu interlocutor pareceu-me esperar o questionamento, pois sorrindo inicialmente disse em seguida: que nos encontramos em dimensão paralela? Que a morte não existe como a classificamos? Que a divindade não exige que aceitemos a não ser através da constatação lógica realizada por nós mesmos à medida de nossa evolução? Que as suas experiências, assim tratadas como pesadelos, foram de fato reais, visando a tua e a proteção daqueles que o perseguiam, pois eles necessitam, como filhos de Deus que são, também de novas oportunidades? E que não existem privilégios nas leis de Deus, conforme você mesmo vem constatando? Sim, tudo o que eu acabo de responder através de questionamentos para as suas reflexões expressam o caráter total da verdade. Eu estava boquiaberta com a síntese feita pelo José Antônio, que através dos pontos abordados em forma de perguntas esclarecia as minhas experiências, fazendo vibrar no meu íntimo os mais profundos sentimentos, dando-me a certeza da verdade, quebrando as ilusões que eu criara para, de alguma forma, fugir delas. Novamente, as imagens com características vivas retornavam para mim,
como se eu pudesse revê-las em velocidade espantosa, desde os primeiros e desagradáveis momentos experimentados no hospital, até aquele instante de literal encontro com a minha realidade. As lágrimas dessa vez surgiram, mas em uma condição diferenciada, na expressão comum, lavando minha alma num misto de dor entremeada pela felicidade do esclarecimento. Capítulo 17. A melhor posição. Depois de alguns minutos de profundo desabafo, proporcionado por lágrimas abundantes, José Antônio, ao ver-me mais recomposto, convidou-me para estender um pouco o passeio, depois de questionar-me se era do meu interesse a sua continuidade. No meu quadro, sendo esta a primeira oportunidade em estar fora do leito, concordei com a sugestão e fui então sendo conduzido pelas alamedas verdejantes e floridas até encontrarmos-nos com um outro grupo de pacientes, todos eles também portando dificuldades de locomoção, instalados em cadeiras de roda, tal qual como eu, e outros em melhores condições fazendo uso de muletas ou bengalas. Sem que eu notasse, um senhor de meia idade, utilizando-se de uma bengala, aproximou-se pela lateral da cadeira e, estacionando ao lado dela, expressou-se com uma frase curta: "Eu te conheço." José Antônio, que me conduzia, parou por alguns instantes, permitindo que o cavalheiro continuasse. Ele, sem qualquer cerimônia, disse: "Você é o tal do Dr. João Sálvio, político em nossa região, extremamente conhecido por defender os interesses do seu cargo e os seus pessoais, dando-nos as sobras das verbas que eram transferidas para a nossa comunidade, a qual deveria ser de fato beneficiada." Era um insulto direto, que em outros tempos e possibilidades físicas eu teria revidado com alguns belos safanões no petulante. Entretanto, a minha posição e conhecimento atual, pelo mínimo que fosse, não mais me permitiria qualquer atitude, porque, no fundo, o que o homem dizia tinha um percentual altíssimo de verdade. Da postura orgulhosa que me era natural, engoli em seco aquelas acusações e, não conseguindo dizer uma palavra sequer em contrário, quando ele, olhando-me com maior dose de ódio e completo desprezo, finalizou: "Pelo que vejo, você está internado nesse hospital em condição mais delicada quando comparada à minha própria. Espero, para o bem da nossa sociedade, que a sua saída seja direta para o cemitério e que a terra lhe seja leve." Em seguida, as rudes palavras, virou-se de costas para mim e retirou-se, deixando-me cabisbaixo diante do inesperado. O meu acompanhante, por que não dizer interlocutor, colocando suavemente a sua destra em meu ombro, disse: "Devo felicitá-lo pela tua atitude diante da violência verbal pela qual você acaba de passar. A administração do silêncio suprimiu um embate que não teria um vencedor. Simplesmente causaria maiores desequilíbrios entre ambos, ocasionando um dispêndio de energia necessárias à sua recuperação e também a de nosso irmão." Procurando me recompor do literal embaraço em que eu me encontrava, falei: "Agradeço as suas palavras de reconforto. Na realidade, um anestésico para a dor que eu acabo de experimentar. Apesar de ser a pura verdade o que foi declarado pelo meu interlocutor. Pena que sequer tive tempo para informar-lhe que a terra e os demais desdobramentos não me foram leves, não obstante certo grau de merecimento, que hoje entendo não ser de forma alguma punitivo, e sim caritativo e reeducativo com a minha pessoa." O jovem instrutor completou: "Louvo mais uma vez a sua disposição na aceitação da lógica da vida, das leis existentes que agem em nosso favor e da sua compreensão em relação ao seu estado atual. Notou que o nosso irmão ainda mantém a condição mental como se estivesse encarnado? Essa condição não seria o problema central em si,
porque o Senhor aguarda com o sagrado medicamento do tempo que nos conscientizamos do que somos espíritos imortais. No entanto, as dificuldades maiores que ele apresenta de chofre estão voltadas ao controle do verbo e o exercício da caridade. José Antônio, não pense que eu me encontrava sob controle absoluto, porque o desejo em dizer poucas e boas para ele não me faltou. Tenho absoluta certeza em relação ao que você me informa, mas diante da enfermidade, mesmo que o enfermo nos aponte o dedo revestido com a verdade, a melhor posição será sempre a do silêncio, como um medicamento eficaz, aquele mesmo que mencionei sobre a bondade divina em nosso favor, para que um dia a luz se faça em todos nós e passemos a nos tratar como irmãos, amando-nos conforme ensinado por Jesus. E aí sim, com a disposição nova lastreada no amor, respeitarmos-nos uns aos outros, principalmente diante do equívoco do nosso semelhante, que poderia ser muito bem o nosso próprio. Por agora, sem mais delongas, sigamos em nosso passeio. Capítulo 18. Recursos não empregados. Enquanto José Antônio me conduzia nas belas e floridas alamedas, algo me intrigava em relação ao contato que eu tivera com aquele senhor. Procurando dirimir a dúvida que tal encontro proporcionara, resolvi perguntar ao meu acompanhante: José Antônio, estou curioso em relação às questões do tempo, pois o cavalheiro que me abordou de forma tão irritadiça falou-me como se estivesse internado nessa instituição há não muito tempo. Faz sentido a minha observação? Faz sim, João. Mas o que é o tempo para nós, os imortais? Uma simples medida que está vinculada à nossa condição evolutiva, agregada ao espaço que ora ocupamos, seja nessa dimensão ou em outras, mais materializadas ou não. Logo, o período informado a você, depois de todas as suas experiências que lhe pareciam configurar como pesadelos, possuíam características de largo prazo? Não, absolutamente. Davam-me a literal impressão de serem não mais que algumas horas. Então, muitos dos nossos irmãos e irmãs que aqui estão como assistidos, dependendo da fixação mental em que se mantém, podem vivenciar uma realidade que se encontra no passado, considerando obviamente a medida de tempo que utilizamos em nossa presente dimensão, que pouca diferença possui quando comparada à crosta terrestre, por estarmos muito próximos a ela. Como simples ilustração, nossas recordações não agem dessa maneira em nós? Quando nos recordamos dos momentos felizes, eles não estão literalmente no presente? Concordo, os infelizes também. Nesse ponto, lamentavelmente, porque assim os classificados como infelizes são exatamente eles que podem muitas vezes, dependendo de suas estruturas de relacionamento, ser as bases que sustentam as criaturas em processo de vindita, que se arrastam em determinados casos por séculos ou mesmo milênios. Não encontramos ainda o ódio, o preconceito, o orgulho e o egoísmo fazendo parte de grupos consideráveis na sociedade planetária e mesmo naquelas que estão em suas dimensões paralelas? Quanto às demais dimensões, eu confesso minha total ignorância por sentir-me ainda muito materializado, se posso usar esse termo. Mas o que você me diz faz sentido, sim. Diante o que você expõe, creio que esse tempo, período benéfico em meu favor, procurando minimizar as perseguições que hoje noto serem merecidas e impetradas pelos meus desafetos, modificaram todo o panorama da região onde eu um dia me responsabilizei no cargo que ocupava? Digamos, João, que as alterações não se realizaram conforme a proposta que foi apresentada, uma vez que eles ficaram no terreno da teoria, não apenas para aqueles que deveriam ser beneficiados diretamente, mas também para as gerações futuras.
Sendo mais objetivo, os recursos destinados à educação, por exemplo, e não utilizados adequadamente, causaram considerável hiato nas mentes que estavam sequiosos para a intelectualização e consequente melhoria de suas condições por conta do esforço com maior dose de discernimento, influenciando inclusive na coletividade como um todo e com o passar do tempo nas gerações seguintes, conforme citei há pouco. Como mais uma amostra, os valores destinados à saúde e não investidos levam a muitos dos nossos irmãos ao desencarne prematuro, porque a ausência de cuidados básicos terminam por comprometer o período programado para que o espírito realize todos os seus compromissos na reencarnação em que se encontra. Não somos máquinas produzidas em série com datas específicas de validade, e sim espíritos ainda em fase evolutiva, na faixa de provas e expiações, onde a ignorância pode produzir danos em relação a nós mesmos, através da falta de cuidados e de informação. Naturalmente, nada ocorre por acaso, porque o acaso não existe nas leis soberanas de Deus. Contudo, tenhamos em mente que o livre-arbítrio está para todos nós, e como justiça do Criador, dá-nos a oportunidade de utilizá-lo como nos aprouver, sendo pela lógica que assumamos a responsabilidade pelos resultados alcançados. José Antônio, significa dizer que a minha liberdade de agir prejudicou diretamente a sociedade pela qual eu tinha certa soma de responsabilidade? Para aqueles que deveriam estar sob a sua guarda diante de suas provas pessoais, que lhes diziam respeito, poderiam ser elas em muito minimizadas, caso as tuas ações estivessem voltadas para o correto proceder na utilização dos recursos. Surpreendia-me a capacidade de análise do Rapazola, que estava à minha frente, e as suas palavras comedidas, porém adequadas e verdadeiras para o momento, que agiam em mim não como acusações, mas como um despertamento da minha consciência em relação ao que eu deixara de fazer. O meu interlocutor, com demonstração de profunda caridade, disse: mas o momento e o que nos reserva o futuro não poderá estar batizado em lamentações, e sim utilizarmos as nossas energias de forma conveniente, procurando fazer, a partir de hoje, o melhor que estiver ao nosso alcance. Entendo o que você me diz, José Antônio. No entanto, o que eu posso fazer de prático para a comunidade a qual eu fui responsável, estando ainda internado nesse hospital? Ele sorriu levemente antes de responder, para em seguida sugerir: faça preces por eles, João, preces intercessórias junto ao Criador. E quando você estiver mais recuperado, poderá iniciar o trabalho com o próprio suor do rosto, sem desviar-se dos valores reais da vida, que são todos eles voltados não apenas para a construção de nossa felicidade, mas, acima de tudo, que ela seja partilhada com todos os semelhantes, e aí compreenderemos finalmente a realidade de nossa irmandade diante do Criador. Capítulo 19. Nem que seja o mínimo. Não demoramos muito mais nos extensos jardins da instituição, e logo eu estava novamente acomodado em meu leito, sentindo-me um pouco mais refeito nas questões orgânicas. Mas em relação às minhas recordações da experiência como homem forte na região, que deveria ter recebido não somente o meu amparo de caráter pessoal, mas inclusive na administração dos recursos que não me pertenciam, e sim aquela gente que experimentava tanta aprovação em seus programas reencarnatórios. Em relação a esses importantes aspectos, eu me senti um farrapo humano. As palavras do jovem, e por que não dizer do experiente e maduro José Antônio, calaram fundo em mim, sendo que as suas orientações a respeito da prece em favor daquelas pessoas que deveriam ter sido por mim assistidas e seus respectivos descendentes, iriam me tirar da condição autoacusatória e, por que não dizer, autoflagelante,
Apesar de não ter uma ligação que eu pudesse considerar sincera com a divindade, com Jesus ou os outros daqueles que haviam sido santificados, dentro da religião em que os meus pais tentaram me educar, cerrei os meus olhos suavemente e com rapidez as imagens da pobreza extrema se fizeram presentes, onde vilas inteiras desprovidas de quase tudo, com crianças esquálidas e subnutridas, pareciam suplicar por mais um dia de vida diante dos seus pais, tão deficientes em seus respectivos corpos, que, maltratados pela falta do básico no quesito da alimentação, muito pouco podiam fazer para minimizar-lhes a situação de pura miséria. As lágrimas retornaram de imediato e eu passei a suplicar por eles, pedindo a Deus e a Jesus que me permitisse fazer algo de mais concreto, porque em minha completa ignorância jamais imaginaria que a prece passaria a produzir, com o tempo, assistência das entidades protetoras desses nossos irmãos e irmãs, dando-lhes maior quantidade de material denominado amor, elemento energético indispensável para todos nós, para que com isso, em suas atuações, elas pudessem ser mais efetivas, diminuindo a dor e o sofrimento daquelas criaturas pelas quais eu também me sentia responsável direto. Somente com o tempo e estudo e respeito do assunto tão importante é que eu pude avaliar o benefício de um pedido sincero ao Criador em favor de suas criaturas, nossas irmãs. Mas, naquele momento de súplica, quando o orgulho e o egoísmo passaram a ser um pouco diminuídos, quando o pedestal em que eu tolamente criara, de maneira fascinada na minha própria pessoa, veio a se quebrar, é que eu comecei a perceber as questões voltadas para o tempo e recursos que desperdiçara. A certeza da necessidade de fazer algo de concreto, além das minhas orações intercessórias, se fizera em mim, tomando a minha mente, e tão logo eu pudesse, pediria ou suplicaria mesmo aos responsáveis por mim na instituição que me recolhera e me tratava tão bem, que eu pudesse agir em campo, trabalhar diretamente com aquelas almas sofridas, ou mesmo com seus descendentes. Como? Eu sequer poderia imaginar, mas com certeza recursos deveriam existir para que pudessem ser utilizados. Afinal, não era comum ouvir popularmente que Deus tudo pode? Talvez eu, como sua criatura arrependida da forma como me encontrava, pudesse também fazer alguma coisa, mesmo que ela representasse um mínimo para os meus semelhantes. Capítulo 20. Reflexões de um recém-desperto. A ampulheta derramou rápida sua areia, e em alguns meses eu estava recebendo alta da ala de tratamento intensivo. Como a minha resposta na terapia, nas sessões fisioterápicas, haviam dado excelentes resultados, eu já havia conquistado a condição de caminhar normalmente, sempre na companhia de José Antônio, o qual dedicava algumas horas do seu dia para me orientar e literalmente motivar-me, não só no aspecto do autocontrole do meu corpo, mas também na posição nova em que eu me encontrava como espírito desencarnado. Surpreendia-me em matéria de tecnologia o que era empregado para a recuperação dos internos no sentido de locomoção. Mas o mais surpreendente era a constatação de que o corpo espiritual mantinha-se com as condições similares quase em tudo, como se eu jamais houvesse saído da crosta planetária. As explicações que se faziam intensas por parte do meu jovem orientador, que de jovem mesmo possuía somente a aparência, pois em matéria de conhecimento poderia ser classificado por mim como espantoso. Minha parte, não ousava questionar-lhe as experiências, porque algo eu de fato iniciaria nos meus exercícios no sentido de não querer que o mundo girasse em meu redor e por consequência me desse todas as explicações que a minha curiosidade ou interesse demonstrasse,
Apesar da luta intensa travada no meu íntimo, procurando amenizar essas tendências que a simples morte do invólucro físico não alterara em coisa alguma. O descanso em paz, ou a sabedoria atribuída para algumas pessoas quando do contato com seus mortos, por eles se encontrarem fora da dimensão física, caía por terra à frente de uma simples comprovação, até porque continuávamos a ser o que de fato somos ou construímos no planeta, apenas não utilizando mais de uma roupagem adensada. Bem, pelo menos esse era o meu caso. Contudo, na instituição onde eu me encontrava, não havia ainda conhecido alguém que houvera se tornado um gênio ou um santo pelo simples fato de ter cambiado de dimensão. Mas se de um lado eu havia conquistado a tão desejada alta, eu precisava agora saber quais seriam os próximos passos a serem dados por mim, a respeito do que deveria ser reservado para os assim tratados recém-desperto. Foi rápida a resposta para a minha questão, pois eu fui transferido para um pequeno aposento, quase de regime militar, contando com uma cama e uma pequeníssima mesa, sendo que qualquer outra instalação, visando atender às necessidades das pessoas hospedadas naquele local, eram totalmente compartilhadas. Para quem estava acostumado a viver em palácios, o aprendizado das duas rápidas passagens pelo planeta, no sentido literal de ser escondido dos meus desafetos, em locais paupérrimos, davam-me agora a dimensão exata de não ter construído praticamente nada que me permitisse qualquer direito, e toda conquista, entendia finalmente, estava voltada para a realização do bem, não somente em nosso favor, mas também e principalmente em favor dos nossos semelhantes. Duras constatações, porém necessárias, foi na minha experiência em lidar somente com as coisas da matéria, me fascinando por posição e, por que não dizer, por mim mesmo. Eu houvera limitado a proposta do crescimento, onde a oportunidade da reencarnação não está apenas voltada para simplesmente obter o sucesso do mundo, mas sim aproveitar as lições que o mundo nos oferece a cada dia e obtermos o sucesso como espírito que somos. Nas minhas leituras do Novo Testamento, eu procurava refletir sobre o ensinamento do Cristo em relação à acumulação dos tesouros no céu, do nosso interior. Quanto aos galardões, eu já havia recebido e muito, pelo reconhecimento dos homens, aqueles que também estavam voltados para os interesses imediatistas. Todavia, o momento não era para reclamações ou qualquer espécie de vitimização, e sim procurar a construção de algo útil, abraçando um serviço que viesse a me oferecer a mínima chance de trabalhar o meu íntimo, transformando-me dentro do possível em um novo homem. Capítulo 21. Choque de responsabilidade. José Antônio, vendo a porta do meu aposento entreaberta, entrou sutilmente, apanhando-me absorto em minhas reflexões. Como sempre, saudou-me com alegria, renovando-me as forças como se eu estivesse recebendo um tratamento altamente energético naquele instante. Com a maneira descontraída do meu jovem orientador, percebi o quanto o bom humor é capaz de realizar não somente em favor do bem-humorado, mas também daqueles com os quais ele se relaciona. Eu, que sempre vivia taciturno, crendo tolamente que postura séria deveria estar ligada ao senho carregado, notava agora o que poderia ter causado de desacertos e mesmo enfermidades para mim, com reflexo nos meus semelhantes. Espantei-me o quanto, em alguns poucos aspectos, logicamente, eu estava alterando os meus valores, e como as experiências realmente difíceis haviam quebrado pelo menos uma pequena ponta do meu orgulho. Capítulo 25. Fator preponderante. Como de mim, segundo os meus acanhados conceitos,
Eu podia fazer muito pouco, por ser um profundo desconhecedor dos recursos efetivos da prece, até aquele instante, e fiquei na posição de mero observador. Apesar do meu orientador solicitar que eu me mantivesse em oração, a minha curiosidade diante do que seria aplicado era tamanha que eu me dispersei logo de imediato, repetindo mentalmente palavras desprovidas de concentração ou qualquer sentimento real. José Antônio iniciou aplicando a fluidoterapia no rapaz que se encontrava encarnado, e ao fazê-lo, os seus dois comparsas de nossa dimensão passaram a sentir um leve torpor, desligando-se pelo menos momentaneamente do jovem, principalmente quando as energias transmitidas tiveram como foco o que eu entenderia mais tarde como o centro de força coronário, localizado no topo da cabeça do assistido. Por algum motivo que eu não saberia explicar, o rapaz pareceu entrar em nossa dimensão através da visão, apesar de estar com os olhos fechados, e tive a nítida impressão de ser visto por ele, que de imediato gritou: "Uma assombração! Vá para o inferno, seu trevoso! Volte para o lugar de onde veio. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para mudar de vida, porque não é só a polícia que me persegue, mas também e inclusive os espíritos." Eu simplesmente fiquei embasbacado com o inusitado e, sem qualquer prévio aviso do meu instrutor, resolvi deixar o ambiente, esperando que o rapaz se acalmasse. A confusão em minha mente era completa, por ter ocasionado um espetáculo que para mim estava classificado como um dos mais ridículos. Quando me pareceu que as coisas se acalmaram, José Antônio saiu do casebre, encontrando-me abatido pela vergonha em não ter realizado o que me competia, mas também por ter sido causador daquela situação embaraçosa. Sem que eu falasse coisa alguma, o meu orientador iniciou dizendo: "Acalme-se, João, porque não será você a única pessoa a ter demonstrado invigilância no momento da atividade. Como em tudo o que realizamos, a prática nos conduz aos melhores resultados. O importante é aprender com as lições que se materializam à nossa frente. E creio que o valor da prece, por vezes, possa ser subestimado por muitos de nós. Obviamente, pela fé vacilante, que ainda precisamos fortalecer através do esforço nas atividades de nossa transformação pela constância no serviço do bem, prestado aos nossos semelhantes. Tenhamos em conta que as atividades realizadas para os nossos irmãos não foram desperdiçadas pelo fato do rapaz ter entrado em contato contigo através da clarividência, em virtude da própria capacidade dele e também pela classificação do seu corpo espiritual, quando distraído no serviço a ser realizado. A prece, nesse caso, sendo elemento de ligação da criatura com o Criador, favorece não apenas aquele para o qual estamos dirigindo, mas também envolve em sutil proteção aquele que está orando, sutilizando o seu corpo espiritual pela elevação mental que ocorre, mesmo que nesse aspecto seja de caráter momentâneo. Exatamente por isso que temos, por vezes, notícias de irmãos nossos mesmos encarnados, dependendo da evolução espiritual, logicamente, que entram em estado de levitação por alguns instantes enquanto oram. Alguns casos conhecidos terminaram pela canonização dessas mesmas pessoas, não apenas por esse efeito, mas também pelo bem que produziram em favor da sociedade onde se encontravam. O meu interlocutor aguardou pela minha manifestação e, aproveitando o momento, eu disse: "Espero que você me perdoe a falta de cuidado que promoveu um espetáculo desnecessário, onde eu fui o protagonista, impedindo que os benefícios ocorressem em favor desses nossos irmãos." "Absolutamente, João.
Você não precisa pedir perdão ou sentir-se responsável pela ocorrência, pois o bem sempre será realizado, independente das barreiras que possam encontrar pela frente. Porque o bem é real e, por ser criação divina, é preponderante no universo. O benefício não deixou de ser realizado na assistência simples que nós prestamos, porque, por alguns instantes, a ligação entre as entidades e o encarnado se desfez, proporcionando uma certa lucidez em nosso irmão, que poderá um dia recordar essa ocasião como um alerta em relação à sua conduta. Lembremos que o Senhor não nos impõe coisa alguma, mas como metodologia educativa, dá-nos sinais, por menores que eles se apresentem, para que possamos gradativamente despertar para a nossa realidade de seres divinos. Confesso que, de certa maneira, eu estou um pouco mais aliviado. Mas aproveitando, eu gostaria de saber o que será desses nossos irmãos desencarnados que se ligam ao jovem atendido. Serão gradativamente tocados à medida que as alterações para melhor ocorrerem pela mudança do padrão mental do assistido, que, segundo sabemos, poderá ser de longa duração. Entretanto, João, tudo concorre para o bem, e mesmo que essas associações tomem diversas existências para serem alteradas, tenhamos em mente que o Senhor nos oferece a imortalidade para que solucionemos em definitivo os nossos desajustes. Como eu fiquei a refletir sobre as orientações recebidas, o meu orientador convidou. Continuemos as nossas assistências. Capítulo 26. Desejem servir. Avançamos um pouco mais para o final do vilarejo. E curiosamente o meu orientador dava-me a impressão de saber exatamente a moradia a ser visitada. Adentramos no pobre local onde duas crianças esquálidas utilizavam alguns pedaços do que teriam sido brinquedos, verdadeiras sobras em estado lamentável, que provavelmente houvera sido encontrado em alguma lata de lixo. Olhei de forma interrogativa para José Antônio, que não furtou-se à explicação. Esses dois irmãozinhos, com a idade de 9 e 11 anos, são oriundos da nossa instituição, os quais solicitaram a reencarnação nesse local, para em futuro próximo iniciarem com a população aqui residente os primeiros movimentos rumo à melhoria das condições existentes, através do esforço continuado, buscando em suas programações reencarnatórias o literal compromisso de servir aos seus semelhantes. Possuem eles com essa comunidade literal compromisso de amor, por entenderem que onde houver um irmão em penúria, ali estará a oportunidade do exercício do segundo e maior mandamento ensinado por Jesus: amar ao próximo como a nós mesmos. Eu me encontrava impressionado inicialmente com o estado corpóreo dos meninos, que, apesar de ter sido informado da idade de cada um deles, a condição de debilidade pela carência dava-me a impressão de que ambos não poderiam ter alcançado ainda os 8 anos de idade. Em relação à disposição desses espíritos, o exemplo dos missionários também me saltava aos olhos, porque havia uma escolha consciente de ambos em trabalharem pela coletividade, que deveria estar em melhor condição, caso a minha administração não estivesse voltada apenas para os meus interesses pessoais, e de alguns outros que formavam comigo uma verdadeira quadrilha, a qual se locupletava com as verbas públicas. O exemplo era para mim por demais marcante, e num impulso abaixei-me e envolvi os dois garotos num abraço fraterno, tendo em minha mente os questionamentos conscientemente despertados em relação à responsabilidade que eu assumira pelos desatinos praticados. Lágrimas incontroláveis me banhavam o rosto por recordar o muito que eu poderia ter feito em favor daquelas almas
e também das outras comunidades. Contudo, fascinado pelo poder e, é claro, por mim mesmo, acreditei totalmente que demoraria um longo tempo para deixar o corpo, e quando fizesse teria o nada a me esperar. Então, o ponto central dos meus interesses era gozar as mancheias, o que considerava me pertencer, sem a preocupação de lesar quem quer que fosse. Uma expressão que não consegui deixar de colocar em palavras articuladas naquele exato instante foi: meu Deus, o que fui fazer comigo e com os meus semelhantes? José Antônio, como irmão que procura entender as dificuldades alheias, veio imediatamente em meu socorro, orientando-me. João, não se martirize, pois, conforme já tratamos anteriormente, essa postura é um mero desperdício de energia e estacionamento mental nos equívocos que são nossos pela evolução que ainda não detemos. Importa trabalhar depois de nos conscientizarmos gradativamente das responsabilidades não assumidas, entendendo que o Senhor renova as oportunidades para os seus filhos e filhas em caráter constante, porque o divino amor não permite que ninguém se perca. Recordemos Jesus em um dos tantos ensinamentos sublimes, quando de sua passagem pelo planeta, na parábola da ovelha perdida. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores, para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que pelas 99 justos que não necessitam de arrependimento. Assim, meu amigo, vale o esforço e os dispêndios das nossas energias no trabalho do bem, que serão todas elas renovadas pelo amor do nosso Pai. João, para sermos práticos nessa oportunidade, gostaria que você me auxiliasse diretamente na aplicação fluidoterápica a ser realizada nesses nossos companheiros de jornada. Mas, José Antônio, eu sequer sei o que fazer para realizar tão responsável tarefa. Amigo, quando nos dispomos a servir, o Senhor supre as nossas carências. Logicamente que o estudo, a meditação e a prece de longe aumentarão o nosso discernimento para que a caridade seja devida e corretamente aplicada. No entanto, entre não fazer nada e fazer o que estiver ao nosso alcance, o melhor, em último caso, é optar pelo amor e fazer o que é possível com os recursos que possuímos. Estenda a sua destra em direção aos meninos e ore pedindo que sejamos ferramentas úteis nas mãos abençoadas do Cristo. Procedi conforme a sugestão do meu orientador, e à medida que as aplicações foram sendo realizadas, eu pude observar que da minha mão se desprendia uma atmosfera brilhante de cor azulínea, sendo direcionada para o alto do crânio de cada um dos garotos e absorvida velozmente, podendo ser visível a melhoria do estado de ânimo de cada um deles, como se o material fizesse parte da alimentação daquelas almas carentes do básico. Ao encerrarmos a assistência, José Antônio perguntou: que tal? Como se sentiu? Com um enorme grau de satisfação. E se eu posso te pedir algo, meu amigo, permita-me renovar essas atividades em caráter rotineiro para esses nossos irmãos. O meu interlocutor, entre sorrisos, respondeu: será feito conforme o teu desejo. Capítulo 27. O amor nunca nos faltará.
Um novo ânimo se apossou de mim, se é que eu posso me utilizar dessa expressão, apossar, por estar sentindo-me tão bem disposto. Em conversa com José Antônio, logo ele me esclareceu a respeito dos movimentos exercidos nos meus potenciais de natureza divina, através do serviço simples em favor dos nossos semelhantes. Apesar de classificar o meu trabalho como simples, o orientador recordou-me da grandeza que as atividades possuem diante de Deus. Todas elas, sem exceção, quando lastreadas no amor e no desejo sincero de servir. Para que eu estivesse mais preparado para as atividades futuras, os dias que se sucederam foram de estudo sobre os efeitos da fluidoterapia, as questões de doação energética do próprio aplicador e a ligação com os trabalhadores de nível mais elevado das esferas superiores à nossa. Mais uma vez, durante as aulas, eu me peguei questionando mentalmente a respeito de ter agido como um déspota e locupletador e estar recebendo toda a assistência e também a oportunidade de trabalho em favor do semelhante, muitos dos quais eu havia prejudicado direta ou indiretamente. Entendia que, apesar de não possuir méritos, eu houvera recebido 2 existências restritivas no corpo físico e sabia que houvera sido para o meu bem, no sentido de proteger-me da sanha vingadora dos meus desafetos. E eles, por sua vez, reencarnados que agora se encontravam, experimentavam a bênção de terem se afastado do alvo central daquele que lhes proporcionara tanto sofrimento e dor. Atendido por José Antônio no final da minha semana de curso, utilizando de sua perspicácia, ou talvez a sua possibilidade de adentrar nos meus pensamentos mais íntimos, principalmente aqueles voltados à autocondenação, disse-me: recordemos Jesus, meu amigo João, cujas companhias, muitas delas, eram os desvalidos da sorte ou equivocados em suas trajetórias reencarnatórias. Muitos desses espíritos transformaram de tal forma pelo esforço continuado que passaram a ser trabalhadores eficazes no Evangelho Redentor. Mentes brilhantes por vezes, mas enganados em seus conceitos ultrapassados, passaram de perseguidores da causa do Cristo a serem perseguidos depois de aceitarem a lógica dos seus ensinamentos, esclarecendo-nos da nossa condição de espíritos, que por necessidade evolutiva precisam estagiar nas mais diversas dimensões, até que alcancemos a grandeza espiritual através do exercício pleno do amor. Exemplos não nos faltam. E só para nos lembrarmos de um cristão de primeira hora, praticamente, e que não partilhou dos momentos com Jesus, quando de sua passagem pelo planeta, foi depois de esclarecido devidamente e transformado pelo esforço empreendido em si mesmo, um dos maiores divulgadores da Boa Nova. E caso esse ceareiro não tivesse o nível de esforço que foi empreendido, o cristianismo não possuiria a dimensão a qual possui no planeta. Me refiro ao iluminado apóstolo dos gentios, o grande Saulo de Tarso, e conforme o evangelista Lucas, também conhecido como Paulo. José Antônio, desculpe, mas sendo muito franco comigo mesmo, não existem comparações entre a postura honesta de um Paulo, apesar dos seus equívocos iniciais em relação ao cristianismo, e a minha condição infeliz no gerenciamento do que não me pertencia por direito. João, se Jesus fosse aguardar que todos os ceareiros do Evangelho se tornassem anjos para iniciarem o trabalho de suas respectivas autotransformações e consequentes exemplos positivos no servir, nós, em matéria de humanidade, provavelmente ainda estaríamos no barbarismo muito anterior à vinda do Mestre para o planeta, que já dista em mais de 2000 anos. O Senhor conta conosco para a prática do amor que irá se solidificar
em definitivo em nós à medida que nos disponibilizamos em aplicá-lo. Não somente em nosso favor, mas também de todos aqueles com os quais nos relacionamos ou viermos a nos relacionar. Não se engane, Jesus espera por nós, não como um ídolo a ser glorificado, mas como pastor que segue à frente, iluminando o caminho para suas ovelhas, para que um dia possamos, por nossa vez, cuidarmos de outras que serão de nossa responsabilidade. Aproveitando o ensejo no quesito do servir, que tal retornarmos às nossas visitas de assistência a um dos vilarejos da região onde um dia você esteve na condição de administrador? Sim, com certeza, vai me fazer um imenso bem. E a propósito, José Antônio, obrigado pela sua maneira caritativa em me apoiar diante da minha pequenez. Ora, João, quem nos apoia como filhos e filhas é Deus. E se Ele nos apoia, o que vamos temer? Mesmo em relação a sabermos que somos a única pessoa que pode realmente nos tornar felizes ou infelizes. São os enfermos, o suporte integral daquele que é o amor infinito, nunca nos faltará. Capítulo 28. Despertando para um novo proceder. Embarcamos em nosso veículo de transporte, e eu me encontrava na certeza de que visitaríamos o mesmo vilarejo. Contudo, no meio do caminho, se posso me referir assim em questão dimensionais, José Antônio procedeu a pequena alteração. Muito rapidamente desembarcávamos em um vilarejo um tanto semelhante ao primeiro que visitáramos, apenas se diferenciando por um número menor de casas, sendo o local em questão de minutos reconhecido por mim. As questões relativas ao abandono se mostravam um pouco menos ruim do que o primeiro, por estarem localizados na praia daquela região, e onde alguns dos moradores eram pescadores, porém ainda pobres criaturas buscando sobreviver. Não havia maneira de poder disfarçar o meu constrangimento, até porque o meu orientador perceberia pelas expressões energéticas alteradas na minha aura, ou mesmo por conhecer previamente o ambiente em que nos encontrávamos. Achei por bem me manifestar, quebrando o gelo para mim, obviamente, porque José Antônio em nada se mostrava constrangido, ou mesmo com qualquer ponta de análise ou julgamento da minha pessoa. Respirei profundamente de início, procurando aumentar um pouco mais a minha tranquilidade, e falei: esta região situa-se muito próximo de uma casa de praia que foi de minha propriedade, que poderá ter sido herdada pelos meus filhos ou algo assim. Não possuo maiores informações a esse respeito, João, até porque os assuntos relativos a propriedades, que em verdade são empréstimos divinos para nós, durante certo período de tempo, pertence aos interesses do planeta, ou melhor, da sua sociedade. Era mais do que claro que o meu orientador detinha as informações relativas ao que ocorrera aos bens que estiveram sobre a minha administração. No entanto, em nada ele procurava me constranger, exercendo com naturalidade a caridade a meu favor. Ao contrário do que eu poderia esperar como natural de alguma pessoa, em ser devidamente responsabilizado pela forma como eu conseguira amealhar fortuna. Mais uma vez eu comprovava o amor do Criador em meu favor, mesmo crendo pelos conceitos ultrapassados da culpa não ser merecedor de coisa alguma. Não demorou para o meu interlocutor retirar-me daquele colóquio de baixa autoestima, dizendo: alterei a nossa rota para atendermos essa comunidade no dia de hoje, pois com certeza encontraremos possibilidades de uma associação benéfica para aquela que visitávamos há pouco mais de uma semana. Esses nossos irmãos, apesar de estarem ainda em condições de muita simplicidade, já possuíam algum recurso nas questões voltadas à alimentação e algumas aquisições de outros gêneros pela pequena comercialização que fazem com o fruto da pesca. José Antônio, desculpe-me a ignorância, mas você falou sobre associação? Que tipo de associação poderá ser benéfica entre eles?
Perceba, João, que as oportunidades de melhoria são as bênçãos do Senhor, consideradas por vezes como mero acaso, e podem ser encontradas em qualquer ponto da sua criação e a qualquer momento, uma vez que tudo, absolutamente tudo e todos, são sustentados pelo seu infinito amor. Logo, não existirá um problema que não possa oferecer uma oportunidade, dependendo logicamente do ponto de vista daquele que esteja à sua frente. Algumas vezes nos deixamos abater pelas mínimas contrariedades, quando deveríamos valorizar as chances que nos estão sendo dadas para o nosso próprio crescimento. Não será necessário prestarmos culto ao sofrimento ou à dor, sejam eles de que natureza for. Todavia, podemos aproveitá-las para a devida ampliação das nossas experiências como espíritos imortais que somos. Exatamente por isso, Paulo, o apóstolo, nos orientou em sua epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque está a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como eu me mantivesse calado diante da explanação, José Antônio continuou: aplicaremos a fluidoterapia no máximo de pessoas que encontraremos hoje aqui, e iremos sugerir a essas almas boas e simples o desejo de auxiliar aquela comunidade que está em maiores dificuldades, pelo estado lacônico em que vivem no quesito movimentação da própria vida, por falta não apenas do alimento, mas principalmente do desejo em se melhorar. A forma mais simples do Senhor auxiliar as suas criaturas sempre será através de que estão mais predispostas. Sendo assim, um novo ânimo poderá ser despertado por alguns desses moradores naqueles que atendemos inicialmente. Enquanto isso, daremos seguimento em nosso serviço assistencial e de inspiração em ambas as comunidades. É a parte que nos cabe na tarefa com Jesus, por mais simples que ela se nos apresente. Refleti por alguns instantes e com um grau maior de coragem admiti. Recordo-me agora, José Antônio, que em muitas ocasiões eu recebia, de certa maneira, algumas inspirações de um reto proceder. Entretanto, deixava-me envolver novamente pelos meus mais fascinantes desejos e dava continuidade nas negociações escusas. Contudo, João, a luz da consciência se fez em você, por ser potencial íncito em nós, como os deuses que somos por herança, despertando-o para o novo proceder. Exatamente por isso, tudo o que é do Criador está contido na criatura para que ela tome o direcionamento autônomo de sua existência como espírito imortal. Aproveitemos então a clareza dessa bênção real chamada oportunidade de servir e iniciemos a nossa tarefa. Pessoal, a história continua. E se estão gostando, não esqueçam de deixar o seu like. E sabem também que o seu comentário é muito importante para mim. Este canal não é monetizado.